Agora, vamos ouvir o balanço do Lula, segundo o próprio Lula, coisas que ele andou dizendo, nós vamos comentando aqui. E depois eu vou proceder aqui, o G1 fez um balanço muito bom. De 36 promessas, vocês vão ver, Lula já cumpriu 1/3, com 100 dias de governo. Vamos ver quais, porque as outras não, nós vamos no detalhe. Mas vamos primeiro, vamos ouvir Lula por Lula. Vamos lá, Lula 100 dias, vai. Vamos lá. Presidente Lula reuniu hoje todos os ministros no Palácio do Planalto para o encontro que marcou os 100 dias de governo. Participaram 37 ministros e também os 3 líderes do governo no Congresso. O presidente discursou e listou uma série de medidas que já foram adotadas pela atual gestão. Segundo Lula, os 100 primeiros dias foram marcados pela reconstrução. E logo no começo do discurso ele destacou que 3 palavras podem resumir bem o novo governo dele. Vamos acompanhar. Eu quero começar citando a frase que é o mote disso aqui. Uma frase pequena, mas que, segundo os meus comunicólogos, significa a enormidade do desafio que cumprimos nesses primeiros 100 dias de governo. O Brasil voltou. O Brasil voltou. Antes de tudo, o Brasil voltou a ter governo. Um governo que se espelha no povo brasileiro e acorda cedo para trabalhar. O Brasil voltou para trabalhar naquilo que deveria ser a razão de ser de todos os governos: cuidar das pessoas. Muito bem. O Brasil voltou? Voltou. E nós vamos ver que voltou de várias maneiras. O Lula fez um elogio ao FHC, fez uma crítica ao Bolsonaro, embora parece que não tenha citado o Bolsonaro explicitamente, né? No que faz muito bem. Vai lá. Logo no começo do discurso, o presidente disse que não se lembra de ter feito o balanço dos 100 dias no primeiro mandato, mas que agora é importante sim, porque o país que ele recebeu de Bolsonaro é muito diferente do Brasil que ele recebeu de FHC. Vamos ouvi-lo. Eu acho que eu nunca falei nos outros mandatos que eu tive. Mas eu acho que é importante lembrar que da outra vez eu recebi o governo de um presidente democrata, um companheiro que tinha uma história de luta nesse país pela democracia, pelos direitos humanos, um companheiro que tinha, sobretudo, uma marca de civilidade que o ex que eu estou substituindo agora não tem. Sim, é verdade. Agora, lembrar também, eu acho que todos aprendem, né? Todos aprendem. Eu aprendo, o Lula aprende, o PT aprende, e há gente que desaprende muito. Tem um processo de desaprendizagem também, no país ao mesmo tempo. Lembrar que o Lula e o PT, em relação ao Fernando Henrique, cravaram aquela expressão herança maldita, todo mundo se lembra, que eu combati muito. Aquilo era um erro. Era um erro, era uma mentira. Que bom que o presidente está tendo a chance de reconhecer que recebeu um governo do Fernando Henrique, claro, com coisas de que o PT não gostava, tanto é que o PT ganhou a eleição, e fez realmente coisas que não estavam previstas e não estavam dadas no governo anterior, mas que ele reconhece que recebeu um governo das mãos de um democrata e de um homem decente, Fernando Henrique Cardoso. O que dessa vez não aconteceu, ao contrário, pegou um Estado em desmanche. Lula se referiu ao 8 de janeiro e a união dos poderes. Vai lá. Vamos ver. Se não fosse a dedicação de vocês, se não fosse a compreensão de vocês do momento histórico que a gente está vivendo, sobretudo depois da memorável posse e depois da tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, quando a sociedade brasileira viu, depois de muito tempo, as instituições brasileiras se juntarem para defender a democracia. Eu não sei em que momento histórico tinha acontecido aquele gesto de que o
Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e a Suprema Corte se reuniram para defender as instituições brasileiras e para defender a democracia. Foi um gesto que eu penso que vai marcar o nosso mandato, porque não foi um gesto qualquer. Aquilo foi uma tentativa de golpe feita com a maior disfarçatez por um grupo de reacionários, por um grupo de fascistas, por um grupo de extrema-direita que não queria deixar o poder. É perfeito. E vocês vejam, e é isso que eu digo, eu acho que nos balanços da imprensa, com raras exceções, isso está sendo subestimado. Imagine a pressão, e todos conhecemos, sobre o Lula ali para decretar, por exemplo, voglio bene, Bob, uma operação de garantia da lei e da ordem. Se o Lula apela aos militares e não à sociedade civil para conter o golpe, o mandato dele terminaria ali. Teria terminado ali. Teria terminado ali. Até porque, vamos ser claros, setores das Forças Armadas foram absolutamente coniventes com tudo aquilo que estava acontecendo. A ocupação das áreas próximas aos quartéis jamais deveria ter sido permitida, até porque é ilegal. E nada se fez. E Lula, à esteira daqueles acontecimentos, demitiu o comandante do Exército, substituiu o comandante do Exército. Nós vimos um governo com autoridade, não com autoritarismo. Se eu lembrei hoje num textão que eu escrevi de manhã, de madrugada. Eu sou jornalista há 37 anos. Se eu pego uma mirada, meninos, de quase 4 décadas, de quando eu comecei, em 1985, ainda na ditadura, eu me escandalizo com determinadas coisas que eu vejo hoje na imprensa, com determinadas omissões. Não é? A vitória sobre o golpe não ser considerada a mais importante conquista do Lula em 90 dias ou 100 dias é um sinal, reitero, de decadência intelectual da imprensa, já que é ela que faz o balanço. Não é? Agora, quando eu pego a imprensa dos últimos 5, 6 anos, aí eu já não me surpreendo tanto, porque infelizmente ela foi contaminada pelo bolsonarismo também, eu vou escrever a respeito. O bolsonarismo anseia ser uma coisa é ter eleitor que vota no Bolsonaro, outra coisa é considerar o bolsonarismo, com seus valores fascistoides, uma coisa admissível. Isso eu não vou considerar. Não enquanto não revirem suas posições. Ainda agora estão fazendo proselitismo nas redes sociais contra a vacina. Contra a vacina. Por exemplo. Aliás, o Lula falou sobre vacina, vai lá. Depois quero conversar com você, porque eu vou tomar uma decisão, que nesse palácio não trabalhará ninguém que não tenha cartão de vacina nesse país. Ninguém. Aqui vai entrar, as pessoas terão que ter cartão de vacina. Porque isso vale inclusive para as audiências que eu vou dar. É exigir cartão de vacina para as pessoas aprenderem a, se não se respeitar, respeitar os outros. Porque a pessoa pode até querer ter o direito de ficar doente, mas ele não tem o direito de transmitir a sua doença para outra pessoa. Eu vou para a China segunda-feira. Eu, quando terminar essa reunião aqui, eu vou ter que fazer exame de Covid. Faço aqui. Quando eu chegar lá, vou ter que fazer outra vez. Quando for encontrar com o Xi Jinping, tem que fazer outra vez. Olha, eles estão corretos. Eles estão corretos, eles têm 1,4 bilhão de chininhas. Eles têm que cuidar, sabe, desse, como nós temos que cuidar dos nossos. Tá certíssimo. E claro,
Já virou mote da extrema-direita. Atenção, o movimento antivacina é um movimento da extrema-direita internacional, da extrema-direita fascistoide internacional. Não está só no Brasil. Tem um partido na Alemanha, por exemplo, próximo do neonazismo, cujo mote principal é ser antivacina. E faz muito bem no que depender do presidente. Neste palácio só entra gente vacinada. E como ele mesmo disse, se o cara quer correr o risco de ficar doente, ele pode. Agora, risco de contaminar os outros, não. Tá certo? Tem eixo. Não tem medo de inventar essa extrema-direita chechelenta, podre, caquética. E aí sim, elogio de Lula a Haddad. Vamos lá. Aqui, Haddad, de vez em quando, eu sei que você ouve algumas críticas. Eu tenho que elogiar você e a equipe que trabalharam, porque certamente em se tratando de economia, em se tratando de política tributária, a gente nunca vai ter 100% de solidariedade. Tenho certeza que vai ser aprovado e tenho certeza que a gente vai colher os frutos que foram plantados na nossa proposta. Tenho certeza. Continue. Ele está se referindo, obviamente, ao arcabouço fiscal e, claro, Haddad foi... E as críticas a que ele se refere nem são críticas... Veio crítica também de fora, inicialmente, de novo, com raras exceções, a imprensa reagiu muito mal porque nem entendeu o que estava lendo. Nem entendeu o que estava lendo. Essa que é a verdade. Não é? E foi logo, cadê o corte de despesa? Sem dizer também qual despesa quer cortar. É um troço nojento. Burro, autoritário, pautado de novo pelo carinho do mercado que fica ali buzinando na orelha do presidente, né, do jornalista. Né? Então nem entendeu. Teve crítica, mas também teve crítica do PT. E aí o Lula está dizendo, é isso. Agora, quem é essa proposta que o mercado passou a entender direito e que está sendo elogiado por alguns medalhões, inclusive do liberalismo, medalhões eu não disse uns BS que se dizem liberais e que não sabem nem fazer o O com o copo. O que é BS é gente com o traseiro sujo, representando aquele que não é exatamente uma pessoa dedicada nem ao asseio do pensamento. Os liberais que têm alunos, os liberais cujo pensamento passa pelo escrutínio de universidades e não que ficam emprestando seus adjetivos para especulador, esses passaram a elogiar o arcabouço. E esse arcabouço saiu com apoio de quem? Saiu com apoio do Lula. Né? Aliás, o ministro da Fazenda, Haddad, afirmou hoje que o novo arcabouço fiscal será encaminhado ao Congresso junto com o projeto de lei de diretrizes orçamentárias 2024. Como esse texto deve ser encaminhado até o dia 15 de abril, ao Legislativo, a nova regra será apresentada aos parlamentares, portanto, até o fim desta semana. Aí fez muito bem o presidente elogiar o Haddad. E, oh meu Deus, ele voltou a criticar a política de juros. Critique mesmo. Critique mesmo. Porque se o presidente, que tem autoridade democrática, não puder criticar um banco central autônomo, então aí o Banco Central Autônomo virou a palavra de Deus. E aí no Brasil, nesse caso, seria até proibido ser ateu, Bob Furui. Não? Você não fala nada. Ou vai para a fogueira. O que o Lula falou sobre juros? Eu continuo achando que 13,75 é muito alta a taxa de juros. Continuo achando que estão brincando com o país.
brincando sobretudo com o povo pobre e sobretudo com os empresários que querem investir. Só não vê quem não quer. Está certíssimo, presidente. Né? Um bom discurso sobre os 100 dias, um bom discurso, né? De um presidente que cumpriu 6,38% do seu mandato até agora. Tá bom? Lula falou sobre o novo PAC, meninos, vamos lá. O presidente afirmou nessa reunião dos 100 dias que o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que não deve ter oficialmente esse nome, terá 6 eixos estruturais. São eles transportes, infraestrutura social, inclusão digital e conectividade, infraestrutura urbana, água para todos e transição energética. Segundo Lula, a lista definitiva de ações e de obras será anunciada até o início de maio. A ideia, segundo o petista, é que essa iniciativa gere milhões de empregos em todo o país e entre as medidas apresentadas por ele estão internet de alta velocidade para as escolas, acelerar a construção de ferrovias, investir na melhoria das condições de habitação de pessoas que moram em favelas e acelerar também a transição energética, com a Petrobras financiando pesquisa para novos combustíveis renováveis. É importante, sim, ter um núcleo de programas que o governo considera essencial e que vai cuidar especialmente, ainda mais esses que têm um caráter de natureza estruturante. Agora, presta atenção, portanto, um bom balanço.